Olá, queridos amigos do SEAC. Neste primeiro SEAC em Casa do ano, saudamos 2021 com alegria e ofertamos a todos vocês os nossos melhores votos de que seja um ano bom, porque será feito pelos filhos de Deus, marcados com o selo divino da bondade e do amor. Hoje teremos um belo momento musical com Yuri Barreto e logo depois, Ricardo Ferreira falará sobre um tema que merece sempre as nossas melhores reflexões: perdoar 70 vezes 7. Fiquem conosco até o final e façam deste ano o que mais pode aproximar os seus corações do coração do Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Antônio Cruz, que Deus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Para os aprendizes do Evangelho, e todos o somos, o perdão é um dos desafios mais relevantes. Nós encontramos essa preocupação não apenas nos discípulos comuns, os anônimos ao longo da história da humanidade. Nos registros, por exemplo, da Boa Nova, encontraremos essa mesma preocupação habitando o coração dos discípulos mais próximos de Jesus. No capítulo 18 de Mateus, por exemplo, há um pequeno recorte de um diálogo também pequeno entre Jesus e Pedro, que demonstra essa inquietação expressada pelo pescador de almas, quando pergunta a Jesus se diante da ofensa de um irmão,
seria importante perdoá-lo idealmente 7 vezes. Jesus lhe responde que não lhe diria que perdoasse 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Compreendendo um pouco melhor o contexto daquele ambiente cultural, como, aliás, de boa parte da antiguidade, convém salientar que o número 7 carrega em si o significado da perfeição ou da plenitude. No Velho Testamento, por exemplo, são 7 os dias da criação. O 7º dia é o no qual Deus descansa. 7, por exemplo, são os anos respectivos de abundância e de escassez que são revelados oniricamente a José no Egito, quando ele traduz o sonho do faraó para este próprio. No Novo Testamento, são 7 os pães que Jesus multiplica para a multidão, restando 7 cestos ao final da distribuição. E neste trecho, encontramos mais uma vez o número 7 sendo apresentado, o que nos leva a imaginar que Pedro, em função deste significado do número, deva ter imaginado que a concessão centuplicada do perdão era, portanto, o seu número ideal. Jesus, porém, ao apresentar-lhe esta resposta, não lhe apresenta uma solução quantitativa, mas converte o perdão numa questão de cunho qualitativo, fazendo com que se perceba que ele, o perdão, deve ser concedido de maneira perene e incondicional. Neste ponto, então, o perdão traz-nos reflexões sobre o seu lastro ou a sua raiz na alma humana, porque de fato trata-se de uma questão de cunho espiritual, psicológico, e podemos verificar isso tanto na construção de outro pensamento filosófico e científico, ou em outros, mas podemos encontrar de maneira mais bem delineada na doutrina espírita. Quando Carl Gustav Jung, por exemplo, formula a psicologia analítica e escreve um livro introdutório sobre a sua modalidade de conhecimento, dirá num dos capítulos iniciais do livro Introdução sobre a Psicologia Analítica, que quando o indivíduo é educado para lidar com as suas sombras interiores, naturalmente aprende a respeitar e amar o seu próximo. Pelo menos essa é a expectativa do processo. Desde que haja uma redução da hipocrisia e um aumento do autoconhecimento, o resultado é que se desenvolva no interior do sujeito essa capacidade de compreender e de acolher os outros. Ele diz isso em outros termos, mas o sentido é este. E conclui dizendo que é muito natural também que se utilize na análise dos defeitos alheios a mesma violência com que tratamos as nossas imperfeições. Portanto, o processo de autodescobrimento serviria, pelas vias da autoconscientização, para neutralizar este efeito da nossa conduta julgadora, cruel, agressiva, tanto para conosco quanto para com os outros. Esse pensamento de Jung aparece, por exemplo, em outros termos, no pensamento dos espíritos, que se observa no desenvolvimento dos diálogos de Allan Kardec sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, que sintetiza, conforme o próprio codificador, toda a terceira parte de O Livro dos Espíritos, todas as leis morais que ele constrói didaticamente com o auxílio destes por meio dos diálogos, das questões propostas.
Há uma questão, por exemplo, a de número 875, na qual Allan Kardec pede uma definição de justiça e os espíritos respondem que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E percebemos nesta resposta que o sujeito capaz de produzi-la é um indivíduo cujo senso de dever é autônomo. Ele não depende de nenhum poder de polícia, de nenhuma exigência heteronômica externa para considerar os direitos dos outros. E os espíritos dirão, no item A desta mesma pergunta, quando Kardec questiona-lhes em que se assentam esses direitos, que eles se lastreiam na lei humana e na lei divina. Pedem que Kardec, inclusive, examine as leis de sua época e perceba que, embora imperfeitas, eram muito mais aprimoradas que aquelas que na antiguidade chancelavam a brutalidade, a violência, etc. Um pouco mais adiante, no quesito 879, Kardec pergunta qual seria o caráter daquele que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E os espíritos lhe respondem: o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não pode haver verdadeira justiça. A verdadeira justiça, essa que leva o indivíduo autônomo a respeitar os direitos dos demais, portanto, se fundamenta no amor ao próximo e na caridade. Mas para aprofundarmos um pouco mais a compreensão, lembremos que mais adiante, no quesito 886, Kardec pede uma definição da caridade assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E os espíritos lhe dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Portanto, a benevolência, a indulgência e o perdão são os pilares sobre os quais se assenta a caridade e, por conseguinte, a verdadeira justiça. Ou podemos dizer mais, a própria lei de justiça, de amor e de caridade. Mas lembremos, no contexto da doutrina espírita, as leis morais não são um conjunto de regras que estão originariamente assentadas fora de nós. Elas estão potencialmente dentro. Se estão potencialmente dentro, a maneira de consubstancializá-las nas nossas práticas é realizando um mergulho em nossa intimidade para recuperarmos a nossa identidade essencial. É imprescindível que percebamos que, nada obstante estejamos mergulhados no tempo e no espaço tridimensionais, na condição de espírito, na condição de alma, essencialmente somos espíritos. Na jornada que realizamos, evolutiva, para superarmos a influência da matéria sobre nós e conseguirmos uma integração plena com Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vivenciaremos dificuldades que nos desafiam, atritos, inter-relações problemáticas, que exigirão de nossa parte o esforço de concessões mútuas, não apenas para a organização pacífica da sociedade, nos estágios mais avançados da consolidação da nossa vida comunitária, mas também de aprimoramento interior. Quando nós, discípulos do Evangelho, percebemos a importância da síntese que Jesus faz sobre a lei e os profetas, dizendo que estão a lei e os profetas dependurados no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, percebemos que essa atualização da consciência que nos integra a lei e a Deus se dá pelo exercício de amar, que num primeiro momento é um exercício moral.
Não é necessário que haja um sentimento amoroso perfeito dentro de nós para que amemos o próximo. Amamos o próximo quando buscamos ser justos, benevolentes, indulgentes, tratando-lhes como nós gostaríamos de ser tratados. Esse exercício moral fará com que, aos poucos, se nos desperte o sentimento amoroso. E o sentimento amoroso, em ação prática, se consubstanciará em caridade. E um item, como dissemos, imprescindível da caridade é o perdão. Mas não um perdão que se contabiliza matematicamente, quantitativamente, por meio de números que sejam o 7 ou 3, que é um outro número de conteúdo místico, mas principalmente um que nos leve ao significado profundo da incondicionalidade e da perenidade. Daí Jesus ter nos dito que o perdão ideal não é o perdão que se concede 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque esse consiste em perdoar e perdoar sempre e sem pedir nada em troca. Essa foi a nossa mensagem para a noite de hoje.